Fala, galera! Estamos começando mais um episódio de Põe Pra Fora, Mulher, o podcast que é feito pra você, nós, colocarmos pra fora todas as nossas alegrias, frustrações e tristezas. E com quem estamos aqui nessa mesa redonda? Vamos lá, Dona Camila, por favor, apresente-se. Olá, meu nome é Camila Oliveira, eu tenho 25 anos, eu sou aluna do curso de Administração da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Faço parte do Elo que nos une, que é o grupo de estudos de violência de gênero contra a mulher e feminismos. Na minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, gorda, tenho cabelos cacheados, médios. Estou vestindo uma blusa de manga longa verde militar e uma calça jeans. Olá, sou a Gabriela Maia, sou estudante do curso de administração do DCH1. Faço parte, junto com as meninas, do grupo de estudo de violência de gênero contra a mulher. E vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, porém sou parda. Estou com uma camisa também verde militar, com a sobreposição preta, calça preta e não menos importante, a voz que vos fala. Ana Júlia Guimarães, eu sou estudante de História da Universidade do Estado da Bahia, trabalho como pesquisadora e faço parte também do grupo de pesquisa de violência de gênero contra a mulher e feminismos, que é dirigido pela professora Tânia. Beijo, professora Tânia, estamos fazendo muitos coraçõezinhos pra senhora aqui. E, assim, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher alta, na verdade, estrutura mediana, né? 1,75. Estou vestindo um colete listradinho branco e azul, uma calça jeans. E é isso, galera. Mas, assim, já como vocês já sabem, né? A temática é justamente de violência de gênero contra a mulher. E vocês sabem que são diversas violências. Quantas violências mesmo, Camila? A professora fez um trabalho e computou 16 tipos de violência. Mas, como vocês sabem, não vamos conseguir abarcar todas as violências, então pensamos em uma específica que está presente no nosso cotidiano, porém não é tão comentada. Sabemos que as que tem maior repercussão é justamente a violência de física e psicológica. E também emocional, se eu não me engano, né? Acho que entra um pouco na psicológica, né? Sim, mas a gente pensou em falar sobre a simbólica. Dona Gabriela, você já ouviu falar sobre a violência simbólica antes de trabalhar aqui conosco? Por incrível que pareça, nunca ouvi falar. É algo que, embora permeie nosso cotidiano, não se vê tanto, né? E a gente vai descobrir caladinhos, juntinhos agora o porquê, como, de que jeito e como combater esse tipo de violência. E eu quero começar a nossa querida amadíssima Dona Camila, por favor. Eu acho que antes da gente falar de violência simbólica em si, eu vejo que, acho que numa entrevista, num jornal, eu vi a questão de já utilizarem o termo violência de gênero contra a mulher. É um dos pontos que a gente discute com muita ênfase no nosso grupo de estudos, da importância, da necessidade da gente usar, no lugar de violência doméstica, por exemplo, utilizar o termo violência de gênero. Por quê? Tem duas autoras que escreveram uma introdução em um livro de coletâneas de trabalhos sobre violência de gênero contra a mulher, inclusive foi publicado pela EDUFBA em 2016, que ela conceitua a violência de gênero, e eu vou ler para vocês. Violência de gênero diz respeito a qualquer tipo de violência, física, social ou simbólica, que tenha por base a organização social dos sexos e que seja perpetrada contra indivíduos especificamente em virtude do seu sexo, identidade de gênero ou orientação sexual. Então, a partir desse conceito, a gente sabe que tanto homens quanto mulheres, como crianças, elas podem ser vítimas da violência de gênero, né? Que a gente acabou de falar no começo do podcast, que pode ser em torno de 16 tipos de violências, 16 tipos diferentes de violências. Inclusive, se a professora liberar o arquivo, a gente tenta deixar na descrição de onde quer que você esteja ouvindo isso. Daria para vocês algumas que, de acordo com a Lei Maria da Penha, podem ser tanto a violência física, quanto a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. Inclusive, era um tipo de violência que eu não associava como uma violência, a questão da violência patrimonial. E depois que a gente passou a estudar com mais ênfase essas questões, ficou muito assim, chocado na minha cabeça. Mas muito embora a violência ela afete essas diferentes pessoas, né, tanto homens como crianças, as mulheres, a gente sabe, são as que mais sofrem, né, com muito mais impacto, com muito mais frequência, esse tipo de violência. E aí, eu queria muito trazer dados da SEI, que é a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, que foram disponibilizados em março desse ano, onde eles traçam
os números de feminicídios aqui na Bahia. Lembrando que feminicídio, segundo Bandeira, é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. E desde 2017 a 2023, a gente teve 672 vítimas de feminicídios aqui na Bahia. A cada 3 dias, um feminicídio ocorre. A cada 5 mortes violentas de mulheres, 2 foram feminicídios. Somente no ano passado, em 2023, foram 108 feminicídios, ainda aqui na Bahia. Teve um aumento de 7,6% anual desde 2017 a 2023. E os principais instrumentos na vitimização de mulheres por feminicídio foi arma branca, 46,6% dos crimes, arma de fogo, 28,5%, no país em que não temos porte legal de armas, né? Objeto contundente, 8%, e entre outros, 16,9%. O perfil dessas pessoas seriam de entre 30 e 49 anos, mulheres negras, pardas e pretas, e com companheiro. Então, nesse cenário que a gente acabou de falar, né, de 108 feminicídios somente no ano passado, a gente percebe a necessidade de a gente amplificar esse tipo de discussão, esse conhecimento, não somente sobre os tipos de violência, né, principalmente porque, né, o feminicídio é a última instância de tudo isso. E na maioria das vezes, existe uma série de violências que as mulheres acabam passando e não conseguem perceber isso. Então eu vi até num texto que eu li que existe primeiro essa desconstrução moral para que depois exista essa desconstrução efetiva da mulher. Então a gente precisa conseguir identificar as diferentes violências para que a gente tente, em alguma forma, evitar que esse final pior de todo aconteça. Então, essas violências que eu falei que podem acontecer, elas podem acontecer de diversas formas, inclusive de formas invisíveis, né? Que a gente não perceba que tá passando. E essa forma invisível é a violência simbólica, que a gente vai tratar aqui no podcast. Então, por ter essa característica invisível, ela se torna ainda pior de se identificar, né? E até mesmo porque as vítimas, elas acabam não se enxergando como vítimas nesse processo. Sim. Então acaba que essa posição de dominado e dominador acaba sendo naturalizada justamente por questões culturais. Exatamente. Por ser algo tão... A ideia de uma mulher subserviente não assusta tanto do que um homem subserviente. Exatamente. E eu acho super interessante porque quando... Inovador, inclusive, agora aqui, os meus pensamentos intrusivos, né? Quando a MC Carol traz meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas. Porque, assim, a ideia de um homem lavando a calcinha de uma mulher é inaceitável. É algo, assim, que realmente, assim, não se aceita. Porque ele deixa de ser homem, a masculinidade dele vai ser ferida a partir do momento que ele vai contra digamos assim, a simbologia que é o de um homem. O que é um homem? O provedor do lar, o centro, o braço forte de uma... E a ideia de um homem sair deste lugar pra lavar uma calcinha, misericórdia, porque é aquela coisa. A mulher, contém ironia, tá, gente? A mulher foi feita justamente pra ser a zeladora do lar. Entendeu? Não, provedora é o homem. Porque ele que tem que levar o dinheiro, entendeu? Ele é que tem que suster todo o seu lar. A mulher fica ali presa na esfera privada, como se ela fosse também um bem, uma propriedade. Pronto, essa é a palavra, uma propriedade. E na qual, inclusive, o casamento, a partir do momento que você se casa, você perde o seu nome, sua identidade e ganha do seu marido. Então você passa a ser uma propriedade do seu marido, só pra você ter noção, e vive numa esfera privada. Óbvio que com o avançar do tempo, hoje a gente se nem quiser colocar o nome do marido, você não precisa colocar. Entende? Se você quiser ir trabalhar também, nada contra, você pode. Mas é aquela coisa... a ideia de não colocar o nome do marido ainda assusta. Porque o natural é justamente você ser uma propriedade. Então daí você já começa a ver toda essa questão, né, da naturalização de uma violência. E aí vem aquela pergunta, né? Como combater essa violência, que a violência simbólica, se é tão naturalizada na cultura? Hein, Camila? Eu acho que o principal ponto da gente combater isso é conhecendo como ele pode acontecer, né? Sim. A gente entender como acontece. Eu acredito que o principal vetor de mudança de qualquer tipo de violência, da questão mesmo do machismo na nossa sociedade, é a gente conhecendo, se questionando e combatendo isso, né? Em algum lugar eu vi que para além de conhecer, a mobilizar e enfrentar para que esse quadro mude. A gente levando os questionamentos para as pessoas, né? Então acho que o conhecimento, primeiro de tudo, até mesmo porque é por isso que a gente tá aqui, né, falando sobre esse tema nesse podcast, é o começo de tudo pra gente poder mudar esse cenário. Agora, Camila, né, a gente já entrou aqui, já tacou o pau em todo mundo, já até ressuscitou a maravilhosa diva bafônica da MC Carol. Mas tudo bem, a gente vai falar sobre violência simbólica.
Mas de onde vem essa expressão? De qual origem? De onde vem o que come? Onde vive? Hoje no Globo Repórter. O conceito de violência simbólica, ele partiu do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que nasceu lá em 1930. E eu acho legal a gente dizer a origem dele, porque talvez por isso que ele possa estar sendo muito numa caixinha, mas por conta da origem humilde dele, né, a sua ascensão veio dos estudos, os trabalhos dele sempre tinham esse viés mais crítico justamente para os mecanismos que propagavam a desigualdade na sociedade. Um dos livros dele que eu acho que, assim, não tive a oportunidade de lê-lo completo, né, só vi umas partezinhas, mas existe uma publicação dele chamada A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica, mas não se enganem que todas as publicações, todas as produções dele eram referentes a isso. Ele tem muitas produções referentes à escola, ambiente escolar, e eu acho isso muito legal também, até mesmo porque o nosso trabalho ele, em algum momento vai para esse viés aqui. Mas todo esse conceito de violência simbólica, ele parte do Pierre Bourdieu. Então, inclusive, tem uma citação muito legal que fala assim: a violência simbólica se exerce por meio da imposição das normas criadas pelos grupos dominantes, os homens, sobre os coletivos dominados, as mulheres. Ao se manifestar de diversas formas, tais como as concepções arbitrárias vinculadas à nacionalidade, à etnia, gênero ou preferência sexual, a violência simbólica produz a reprodução social das estruturas de dominação arbitrárias e historicamente situadas, mas que pretendem se eternizar. Para enfrentar a violência simbólica masculina, as mulheres devem elaborar e construir coletivamente normas questionadoras e alternativas de modo a criticar a dominação masculina. Eu acho que hoje a gente está aqui caminhando bem para esse lado, né, da gente questionar e realmente se impor perante essa dominação masculina que existiu ao longo de tanto tempo. Melhor, ainda existe, não sejamos inocentes de achar que isso mudou de um dia para o outro, mas que realmente existem hoje muitos mecanismos em que a gente consegue trazer um viés diferente, né, se impor perante esses esquemas. Isso me fez uma conexão muito legal com o texto que a gente leu na semana passada, no nosso grupo de estudo. E aí eu não sei de vocês, mas quando a Safiotti, que inclusive o texto fala de contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Então, nesse texto, a Safiotti, ela tem acho que um pouco antes até da citação do Bourdieu, ela fala sobre essa questão da dominação e exploração da nossa sociedade, né? E justamente como, e pra mim, pelo menos, da primeira vez que eu li até, foi o momento em que mais me marcou, quando ela fala de que os homens, eles têm uma certa autorização silenciosa da sociedade para que se mantenha essa dominação e exploração. Não sei se pra vocês foi uma parte meio chocante, provavelmente foi, mas pra mim foi o que mais me tocou naquele momento, justamente por mais que a gente saiba dessas coisas, é muito dolorido você ver estampado ali, escrito ali sobre isso, né? Mas agora, pensando um pouco sobre a questão de, na prática, porque até então nós pensamos na parte teórica, de onde veio a violência simbólica, nós entendemos a questão da dominação masculina, a questão da sociedade patriarcal, a naturalização dessa violência, mas de modo prático, põe pra fora, Gabi, me diz, na prática, como essa violência simbólica se dá? Essa violência simbólica, ela se dá de diversas formas. Porém, focar no racismo, tá? Que é um exemplo bastante presente no nosso país. E apesar de termos uma população de maioria negra, ainda existem esses resquícios nas nossas bases socioculturais. E temos como exemplo de racismo 5 tipos, tá? Vou trazer aqui para vocês o racismo individual, o cultural ou religioso, o ecológico ou ambiental, o institucional e o estrutural, que é o mais conhecido. No racismo individual, temos a questão de interpessoalidade, ações, atitudes, entre outros. Como exemplo, o João, ele chama o vizinho de macaco e ele age de forma agressiva sempre que está perto dele. Isso se constitui um racismo individual. Embora se ache que são ações comuns do nosso dia a dia, que estão normalizadas, isso não é. Sempre também um outro exemplo é em jogos de futebol. Principalmente quando os jogadores brasileiros estão em campo, lá na Europa, eles também são chamados de macacos, xingados e muitas vezes são lançados objetos quando estão em campo. A gente percebe que existe uma demora muito grande de tomar uma atitude em relação a isso, né? Porque acho que esse ano, em que a arbitragem ela pode parar o jogo e se caso as ofensas para o jogador ela continue, o time e a torcida, né, é punido por isso. Então, assim, você vê uma coisa que eu não sei muito da questão do racismo estrutural também, né, de normalizarem esse tipo de questão. Então, demorou anos pra que isso acontecesse. Talvez essa repercussão por conta do Vini Júnior, né? Então, é muito triste a gente ver como demora, como tem
essa própria sabotagem, né, do sistema de continuar desse jeito e... Assim, racismo sempre existiu, não é de hoje. Sim. E no futebol, misericórdia, muito pior. E o que eu acho mais frustrante é não ter... Porque, por exemplo, racismo, aquela questão lá da época da banana, né? Que a galera tava jogando casca de banana. Mas o que me incomoda, Ana Júlia falando aqui, é a falta de atitudes efetivas pra punir essa galera. Sim. Porque a gente vai na mídia, a galera fala que racismo é errado, faz uma campanha e morreu. Mas o que de fato, por lei e de punição, agora, graças a Deus, depois desse episódio do Vini Júnior, está sendo desenvolvido. Mas Recorrentes episódios com o Vini Júnior. há Isso acontecer quanto tempo? várias E vezes. perceba que nem isso está assustando, porque ainda continua a violência. Porque justamente já é tão naturalizado fazer esse tipo de coisa que não é visto mais como uma violência. Com a violência. Não é uma violência simbólica, porque na concepção, na cosmologia da galera, E talvez se ele não tivesse Naturalizado. se impondo tanto nessa questão, talvez não tivesse atitude também. Porque ele sempre tá ali, né, fazendo nota, publicando e tal, falando quanto é absurdo que ele não vai parar. Então talvez se ele não tivesse esse tipo de atitude, ele não ia ter essa mobilização pra que isso acontecesse. Isso é algo que já está enraizado no inconsciente coletivo. Um outro tipo de racismo é o racismo cultural religioso, no qual está ligado à cultura, à crença, ao ritual, ao adereço local, e que não são ou não são respeitados, tá? Esse tipo de racismo é aquele no qual o indivíduo ele ofende, agride, destrói o local ou imagens daquela religião. A gente vê exemplos normalmente voltados a essas práticas de violência aqui no Brasil relacionadas às religiões de matrizes africanas. Inclusive, nos terreiros de candomblé, descendentes de quilombolas, ligado às questões religiosas. Racismo cultural religioso, ele está ligado a essas questões das práticas, seja quais as religiões que forem, tá? Como havia falado, o foco foi na africana, mas não descartando a relacionada a budismo, cristianismo, qualquer outro tipo de religião, ou crença. O terceiro tipo de racismo, que é o ecológico ou ambiental, no qual uma comunidade ela é atingida, direta ou indiretamente, por conta da sua terra ou território, normalmente voltada para populações periferizadas ou minorias étnicas, na qual é causada uma situação de degradação ambiental. Então, o racismo institucional, em que a raça ela existe em qualquer tipo de organização privada, pública, igrejas, universidades. Tá? Esse tipo de discriminação. E prevalece um número menor ou nenhum negro no cargo de gestão. Essa é a grande característica do racismo estrutural. É isso que arranha a nossa sociedade. Tá? Não nos esquecendo do quinto e último tipo de racismo, que é o estrutural, mais difundido, mais conhecido, mais divulgado. Historicamente, após a abolição da escravatura, foram trazidos imigrantes para trabalhar nas lavouras do nosso país, imigrantes europeus e asiáticos. Contudo, o negro, após a abolição, ele ficou sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum bem construído, sem nenhum patrimônio. Ele ficou sem estudo, ele ficou sem a sua casa. Marginalizado. Isso, e longe da terra natal. O que é que isso ocasionou? Com que o negro, ele ocupasse cargos... Trabalhos mais manuais. Um lugar de subserviência. Correto. Inclusive, nessa aula que foi vocês que eu tô fazendo um curso, que é de graça, indicações, mas tem um curso chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que é disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, online. E nessa aula de feminismo negro, ela fala, porque essa professora que dá essa aula, ela é de Porto Alegre, mas aí ela dá aula aqui em Salvador. Ela fez o mestrado, foi doutorado dela na UFBA e ela dá aula na UFBA. E ela fala que pra ela foi um choque muito grande em ver que aqui em Salvador, a gente tem esse costume de, por exemplo, pessoas estarem vendendo verdura, fruta na rua. E ela fala que isso não é um hábito muito grande lá no Porto Alegre, né? E eu fico assim, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que era justamente por essa questão que a gente, obviamente, a cidade é de maior população negra fora de África. E faz sentido, né? Justamente por essa questão que a Gabi acabou de falar, por questão da marginalização. A gente não tinha como acessar empregos formais, né? Então existe. E é uma coisa que se perpetua ao longo das gerações, né? E eu não tinha associado a isso. Eu não associava a essa questão de sempre ter uma feirinha, sempre ter uma pessoa que vende comida na rua, vende verdura, fruta e tal. Economia informal, não é isso? Economia informal. Então, como a gente havia falado, ocupa cargos na estrutura social mais baixa, ligados a questões que não são de cargos de liderança. Os principais cargos de liderança, eles estão predominando nas mãos de pessoas brancas.
tá? Isso. E ainda isso. E homens, vale ressaltar, bem lembrado, Mila. Obrigada. E criando nas mentes desses futuros possíveis líderes que, pelo fato de serem negros, eles não têm a capacidade de ocupar cargos de liderança, tá? Duvidando da sua própria capacidade, inferiorizando. Mas, como diante de um desafio vence a mobilização dos movimentos para a criação de leis, não é à toa que o racismo ele foi dito como crime previsto em lei, na lei 7.716, tá? Para poder estar dando aquela proteção, aquele amparo, aquele Lembrando que depois de muita luta por muito negro, né? Porque não a gente não pode ser ingênuo de achar que, ai, nossa, vamos criar um projeto de lei aqui pra, né? Todas essas conquistas, elas também, depois de muita luta de movimentos sociais. É fruto justamente de uma luta secular, tá? Que não é algo que começou ontem. Exatamente. Não, é um fruto de uma luta secular pra tentar andar ao mínimo, né? Enfim, a gente vê, por exemplo, a Cida Bento trazendo aqui, porque assim, a fala de Gabi é extremamente importante para nós entendermos que existem marcadores que, enfim, né, são importantíssimos de serem explanados. Por quê? Quando a gente fala de violência contra a mulher, é importante. Mas é também importante entender que mulher, a gente tá olhando num sentido muito amplo. Porque, por exemplo, se a gente for colocar um marcador de raça, existem mulheres brancas e mulheres negras. Daí você já começa a analisar que, para além de ser mulher, ainda tem um marcador de raça. A Gabi trouxe aqui uma série de racismo, uma série de violências que são empregadas não em pessoas brancas, mas sim em pessoas negras. Então, é importante nós entendermos os tipos de violências que são empregadas a essas mulheres negras e a partir daí ter consciência e saber como combater. Porque, por exemplo, Cida Bento, no seu livro O Pacto da Branquitude, ela traz que para uma mulher negra ganhar a mesma coisa que um homem branco, ela tem que trabalhar 3 horas a mais. Então daí você já tira a importância desse marcador, da gente entender por que uma mulher negra, sendo que, lembrando, quem estava falando inclusive foi o Silvio Almeida, a mulher negra ela é a base econômica da sociedade, é ela que gera renda. Então por que essa mulher que mais gera renda, que mais, né, é que tem que trabalhar mais para ganhar menos às vezes? Lembrando que esse trabalho é remunerado, né, porque querendo ou não, ela já trabalha mais 3 horas por dia, cuidando de casa, cuidando dos filhos, trabalho não remunerado, não é? Isso porque a gente está pensando numa perspectiva mais trabalho formal. Se você for pensar de uma forma mais ampla, né? Por isso que é importância. Eu estou dizendo que não é importante também lutar pelas mulheres brancas? Sim, é importante também. Ninguém está retirando isso. Eu lembro de um caso que tava mó burburinho na internet porque houve o boato de que no Jornal Nacional, a Renata, eu esqueci o sobrenome dela agora. Vasconcelos ganhava menos do que o William Bonner, sendo que eles exerciam o mesmo papel. E aí tava uma agonia, e inclusive, se eu não me engano, saiu a fala dela dizendo que se ela estivesse lá ganhando menos mesmo, ela não estaria nesse local e tal. Deu uma rebuliço. Eu tô dizendo que ela está errada, eu não vou ficar do lado da Renata porque ela não é uma mulher negra. Não, ela é uma mulher e tem que ficar do lado dela mesmo. Mas também a gente tem que partir da premissa também que estamos num país, além de patriarcal e machista, ele também é extremamente racista. Então é um marcador que é fundamental a se analisar. Então, partindo dessa premissa aí, a gente tem que analisar, por exemplo, quais são, mulheres negras e mulheres brancas. Quem está na base na questão do cuidado e dos cargos de subserviência em sua maioria? São mulheres brancas ou mulheres negras? O que a gente tem que entender como mulher. Exato. Quando a gente fala de... Então é importantíssimo perpassar essa questão de raça. Esse recorte é fundamental para nós entendermos também. E é por isso que o feminismo, ele também, de certa forma, tem suas ramificações. Existe, por exemplo, o feminismo negro. Existe o feminismo... Enfim, existem os feminismos. Tanto que uma coisa que me gera muito incômodo é quando colocam o feminismo numa caixinha só e diz feminista. Não tem como. É importante. Desde que o feminismo nasceu, tem que entender que todas as mulheres lutam pelos direitos de igualdade das mulheres, mas cada uma em seu nicho. E teve seu começo muito problemático, querendo ou não, né? Extremamente problemático. Por conta do racismo dentro do próprio feminismo. Então a gente precisa entender que o nosso mundo em si ele é muito plural. As mulheres são muito plurais. Então tem demandas que o feminismo, né, enfim... Hegemônico. Obviamente existiam demandas que não contemplavam as outras mulheres. Mas nós queremos trabalhar. Ok, mas na sua casa, a empregada já tá trabalhando ali, né? Então... É isso. Enquanto mulheres brancas lutavam pelo trabalho, as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo, sabe? Então, a partir dessa premissa e entender essa questão, por isso que é fundamental a fala de Gabi aqui, nós entendermos os tipos de racismo, entendermos como ele se engendra no
imaginário e na nossa realidade mesmo, trazendo para uma parte prática, se uma mulher negra estiver numa loja de rico, ela vai ser perseguida, diferente de uma mulher branca. Digo isso partindo de casos, por exemplo, Patrícia Ramos estava falando que ela estava numa loja de grife e pediram pra ela abrir a bolsa. Ela disse que ela não ia abrir. E aí insistiram pra ela abrir a bolsa. E aí ela falou, se abrir aqui e não tiver nada e tal. E assim, ali ela foi colocada num lugar de marginal, né? De roubo. Mas eu, particularmente, eu já sofri discriminação, violência simbólica no sentido de que estava eu, linda e serelepe, na Zara. E aí eu tava experimentando com um amigo meu, que também é negro, um trend coat. No que a gente tava, nunca tava experimentando, chegou uma moça, uma mulher branca, e fez um trabalho aqui. Quanto é esse aqui? Aí eu, moça, eu não trabalho aqui. Aí ela, não, mas eu só quero saber o valor. Eu disse, mas moça, eu não trabalho aqui. E aí a vendedora, uma outra vendedora, uma mulher branca, chegou pra ela e disse, não, na verdade, o valor, eu sou vendedora, o valor é tal e tal e tal. Agora vem cá, porque eu não estava de farda, eu tava com roupa normal. Eu era uma das poucas mulheres negras presentes lá, porque de todas as mulheres que tinham lá, eu fui a única que ela teve a ideia de que era vendedora. Amiga, eu tava numa loja onde eu moro, que assim, não era loja de rico, era uma loja normal, assim. E aí eu tinha acabado de voltar da academia. Eu tava com uma calça leg, um tênis ridículo, minha camisa do Vitória e tipo um cabelo, sabe quando você volta assim na academia? Pois é. Aí a mulher olhou pra mim, você trabalha aqui? E eu só fiz assim, não? Com a camisa do Vitória, moça? Sabe, assim, e eu fiquei Chega tipo... a ser ridículo. Galera, enfim, assim... É triste ver isso, né? Mas ok. No nosso dia a dia é muito triste, né? E uma coisa também que eu acho interessante pontuar aqui, os reforçadores. E aí eu trago um pouco o papel da mídia e do audiovisual em geral. Sim. Eu vi um vídeo recentemente de duas meninas falando que duas criancinhas muito lindas, muito fofas, parabéns aos pais delas, inclusive, falando que tudo que nós sabemos hoje é porque alguém te ensinou. E aí elas fazem algumas perguntas muito incisivas. Eita, a Camila vai chorar agora de novo. Pra que eu lembrar do vídeo? Saco. E aí as perguntas são muito simples, mas brincadeiras à parte são muito fortes, assim, como você, como pessoa negra, uma mulher negra, te perpassa. Quem te ensinou a odiar a sua pele? Quem te ensinou a odiar o seu cabelo? E aí elas começam a fazer perguntas que parecem ser inocentes, mas quando a gente para analisar e começa a ver o quão é importante fazer essas perguntas e, sobretudo, desconstruir. E aí vem essa questão dos marcadores. Realmente, quem ensinou a odiar? Inclusive, na reunião de pauta, a gente estava fazendo esse levantamento, né? De a partir de quando? E a gente começou a analisar que está muito enraizado desde a nossa infância, não é algo recente. Já quando eu fiz 18 anos, eu aprendi a me odiar. Não! Foi algo que foi construído com o tempo. Pegamos alguns exemplos, né, na mídia em geral. Quando você é uma menina, uma criança, e você vê as princesas. Eu e Camila, a gente ainda lembrou da questão da Tiana, que era uma princesa negra. Mas vamos pegar na questão de saindo do padrão. Isso da década agora. E a década de 80, 90, com É o show da isso. Xuxa, que as paquitas só podiam ser loiras. Sim. Isso é da minha geração. Eu tive vontade de ser uma paquita. Acho que toda criança da toda época criança. Eu também queria ser seria, com paquita. certeza. Mas quando você se deparava com aquela telinha, só meninas loiras, brancas, você ficava se questionando. Será assim, que eu vou sabe? entrar? Será Será que faço 5, parte? 6 anos, você pequena, você se deslumbrava, né? Sim. Era um paraíso. Tinha esse padrão de que só deveria entrar criança branca, loira, de olhos azuis. Sim. Só depois de alguns anos, com a segunda geração das paquitas, que inseriam as morenas. Que seria uma questão, uma coisa que me incomoda até hoje, seria mais uma questão de cotas do que realmente de conscientização. Sim, Que Não são é coisas completamente diferentes. completamente diferentes. Hoje, inclusive a Cidamento, ela trata isso, que muitas vezes as empresas contratam pessoas negras, mas numa cota muito específica. Uhum. Quando contratam? Porque muitas dessas empresas deixam muito claro que, como eu posso dizer, o cash deles já estava funcionando muito bem, sem necessidade de trazer outras diversidades, mulheres negras, enfim. E daí você já tira como, no mundo do trabalho, já é super demarcado isso. E como a Gabi super trouxe, nesse sentido de que você cresce com esse marcador. Então você cresce aprendendo a se odiar. Então essa violência simbólica, no qual a sua cor não é símbolo de beleza,
o seu cabelo não é sinônimo de beleza, gente, é muito violento e que tem impactos na psique terríveis. Deixo aqui a indicação, por exemplo, do filme que também fez Camila chorar, que se chama um curta-metragem chamado Lápis de Cor, inclusive tá disponível no YouTube. Ele é bem curtinho mesmo, ele é 13 minutos, mostra a violência que é empregada e como as crianças recebem. Tem inclusive um depoimento de uma das crianças que ele tem 5 anos e que ele fala claramente, ele é retinto e ele fala que ele odeia a cor dele, que Deus que me livre com a cor dele e a cor que ele queria realmente era a cor da mão e do pé. E qual é a cor da mão do pé? Branco. Então você já tira daí quão violento é o racismo. Agora, passando né, voltando um pouquinho ao assunto que a gente foi mais pro racismo do que realmente pra violência simbólica, partindo pra mulher negra, você aprende a se odiar, você não se vê ali, como eu posso dizer, representada nas grandes mídias, e sempre que é representado é de uma forma muito, como eu posso dizer, violenta no sentido de ou você é babá, ou você é cozinheira, ou você tá na esfera de hipersexualização, né, que no carnaval a Globeleza é sempre uma mulher negra, muito padrão, né, que é feita realmente para consumo imaginário, inclusive a própria Agatha Quilombo ela traz, né, dessa construção de um imaginário. A Lélia também trabalha super maravilhosamente bem nos escritos dela, dessa questão da mulher negra ser colocada apenas em 2 esferas, em fevereiro no lugar de hipersexualizada, pro fetiche branco. A Bell Hooks também trabalha isso em Olhares Negros. Amiga, fala o nome do texto, que eu acho que vai ser legal. Ele não é muito longo, mas é interessante. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Ou é ao contrário? Enfim, a gente deixa aqui o link do PDF pra vocês lerem, porque é muito interessante essa abordagem que ela traz justamente sobre a questão do carnaval, sobre essa hipersexualização, sobre o termo mulata também, ela fala bastante nesse termo. Então é interessante. E colocar a mulher negra em 2 esferas. Em fevereiro, na hipersexualização, e o resto do ano na linha de cuidado, que é sempre colocado, por exemplo, nas grandes mídias. Vou pegar um exemplo bem estrúxulo, já que a gente tá falando dessa construção do auto-ódio e dessa violência simbólica que vem desde a infância. A gente pega o sentido do Pica-Pau Amarelo, onde era bem demarcado o lugar do negro, sempre na cozinha ou como serviçal. E a mulher branca sempre ali, com uma vozinha legal e tal e tal. A gente sabe que, pra quem não sabe, inclusive pesquise, o Monteiro Lobato, ele era uma pessoa, assim, muito problemática, no sentido que, inclusive, ele tinha ideias muito eugenistas, ele era racista mesmo. As obras dele, se você olhar de uma forma mais crítica, você consegue ver esses traços. E, assim, você vê isso claramente na mídia. Eu acho interessante trazer uma fala do Frantz Fanon. Frantz Fanon, ele é um intelectual francês do século XX, e que ele traz uma fala que eu acho muito importante no livro dele, chamado Peles Negras e Máscaras Brancas. E aí ele começa a falar de como é retratado o negro, né? Ele fala que é sempre no local de marginal, é sempre no local no caso das mulheres, de prostitutas, ou então no lugar de subserviência, um local no qual ele não se identifica. E o Frantz Fanon tá falando isso no século XX. Mas se a gente pegar agora, nós, hoje, no século XXI, ainda temos isso em recorrente. Tem um ator chamado Jonathan Silva, que ele fala sobre o papel dele na A Força do Querer, se eu não me engano, que ele interpretava um traficante chamado Sabiá. E aí começa a mostrar os comentários. Inclusive no Twitter teve algumas pessoas que comentaram que, nossa, o papel caiu super bem nele. E se eu visse ele na rua, eu corria, enfim. Então a gente já tira por aí essa construção. E como a Gabi também trouxe, quando você vai pensar nesse local de grandes esferas, de grandes empresas, você não pensa essas pessoas negras. Você vai pensar em pessoas justamente brancas, homens majoritariamente, não com uma mulher negra. A ideia de uma mulher negra estar à frente de uma organização é algo quase que, né, inimaginável, absurdo. Por isso que eu amo MC Carol. Mas enfim. Rainha. Soberana, velho. E ainda tem outras citações que, por exemplo, eu não sei se vocês viram o caso da Alexandre Louras. Ela é uma ex-consuleza, ela é francesa, mas o pai dela é africano, então ela é uma mulher negra, e ela veio pra cá pro Brasil. E aí ela começou a contar algumas questões, né, que ela passou. Por exemplo, ela é amiga da Paola Orleans e Bragança, e aí ela saiu em 2016 na capa da Vogue, onde era 5 mulheres negras à frente e mulheres brancas, inclusive a Paola de Orleans e Bragança, vestidas de empregadas ao fundo. E assim, foi um rebuliço, porque justamente saía desse local de
de simbólico de uma mulher branca sentada, né, enquanto as mulheres negras estavam ali no papel de subserviência. E aquilo ali causou um burburinho enorme. E é engraçado, né, porque, engraçado entre muitas aspas, no sentido de que, quanto tempo faz de, entre muitas aspas, né, da abolição, e então, que, na teoria, meia-noite a gente no campo das ideias, meia-noite a gente conta do rolê. Como ainda incomoda essa questão de colocar a mulher negra no centro. Reforça novamente a importância de fazer esse recorte racial. a gente vê a resistência da sociedade de aceitar isso, de aceitar essa mudança. Não que a gente fale numa perspectiva de mas uma sai do poder, a outra entra no poder. Não é isso. Mas o quanto incomoda um cenário um pouco diferente, né? Completamente diferente. E ter essa resistência muito grande das pessoas em, não sei, problematizar isso de... É porque, como a Cidade Bento fala ainda no Pacto da Branca. no Pacto da Branquitude. Livrão, você vai ter... Livrão. É livrinho, mas é um livrão. É um suco no estômago. Cada Com capítulo, certeza. um total de 10 no seu estômago. Indico, viu, gente? Leiam, por favor. Ela fala, né? Porque a partir do momento que você assume que há essa desigualdade, você vai ter que lutar contra os seus privilégios. Sim. E é muito mais cômodo você, como uma pessoa branca, você continuando seus privilégios. Mas Ana Júlia, como você combater os seus privilégios? Como eu, uma mulher branca, posso combater o privilégio? Velho, vai na sua empresa. Quantas mulheres negras você vê? Se não vê nenhuma, você não acha que é problemático? Você não acha que é interessante você se posicionar? E não precisa sair quebrando a empresa toda. Não é isso. Mas, né? Vai pontuando. Óbvio que vai ter empresas, como a gente já falou mais cedo. Tem empresas que são escancaradamente favoritistas, pra não dizer racistas, de dizer que ela fala no livro, inclusive, isso, que ela era psicologia organizacional. E ela fazia processo seletivo para as empresas. E aí ela tinha escolhido 2 mulheres. E aí quando o cara lá da empresa viu que era uma mulher negra, ele ficou pistola, assim, e simplesmente falou, não quero trabalhar com mulheres negras. Então é muito nítido, né, essa questão. Enfim, esse livro é muito bom, recomendo muito. Então, assim, vai ter momentos que você não tem como realmente intervir. Mas, sabe, por exemplo, vamos pegar no seu âmbito pessoal. Com quantas pessoas negras você se relaciona? Com quantas pessoas, nem necessariamente afetivamente, mas no seu ciclo de amizade. Você realmente fura essa bolha ou você só vive na sua realidade ali? Eu já tive essa experiência de conviver com pessoas brancas que elas faziam questão de não furar a sua bolha. Eu já ouvi de um colega branco que ele falou, por exemplo, eu não escuto rap porque rap não fala da minha realidade. Então, se não fala da minha realidade, eu não vou estar cantando rap e trap. Pra mim, aquilo ali foi surreal. Porque se a música é um meio de você quebrar essa bolha, de você entender seus privilégios e lutar contra eles, por que não? Entende? É o que a Cida Bito fala. Se você está feliz, alegre, serelepe com os seus privilégios e você não quer abrir, fazer o quê, né? Fazer o quê? O que eu acho legal trazer é uma fala da Sojourner Truth, quando a gente vai pensar nessa questão de mulher, né? Mulher negra e mulher branca. Sojourner Truth foi uma mulher estadunidense, na qual ela sofreu cordão. Ela teve alguns filhos, esses filhos foram tomados, e aí já vem nas primeiras ondas do feminismo. E ela foi uma oradora excelente. E aí estava havendo uma reunião com vários homens brancos e mulheres também para saberem acerca de se as mulheres deveriam ou não votar. E aí ela foi convidada a falar, né? Ela foi convidada como oradora. E aí ela faz um discurso que eu acho sensacional. E uma parte que ela fala é assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas. E que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagem ou saltar sobre poços de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem pra mim. Olhem para os meus braços. Eu arei, plantei, juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. Eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto, comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendidos para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou mulher? E aí no final, para arrematar, ela solta uma dessa. Se a primeira mulher que Deus fez
foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo, por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando do jeito certo novamente. E agora elas estão exigindo fazer isso. É melhor que os homens as deixem a fazer o que elas querem. Então a gente já tira daí, primeiro que ela já quebra aquela ideia da manipulação através da religião, falando que por Eva ter cometido um erro, todas as mulheres teriam que pagar, e ela já começa a desmistificar, que ela ainda fala. E o Cristo veio de onde, se não de uma mulher? E se uma mulher foi capaz de fazer esse rebuliço todo, todas as mulheres também podem consertar isso. E é muito maravilhoso, porque ela já começa a quebrar a primeira justificativa da inferiorização da mulher. E assim, ela é maravilhosa, e ela é uma mulher negra. E eu vi em algum lugar que essas partes do discurso dela meio que respondem coisas que ela tinha ouvido na plateia enquanto estavam falando. Exatamente, porque os homens estavam justificando a não acesso ao voto justamente porque a última vez que a mulher teve, digamos assim, poder pra, né, decidir o rumo do mundo foi a Eva, e ela fez, né, a belezura que ela fez. Então, a Sojourner tá falando isso, tá? Se ela, uma mulher sozinha, conseguiu botar o mundo de cabeça pra baixo, várias mulheres podem consertar, até porque o Cristo veio de quem? De sinônimo de uma mulher. E é muito legal porque ela já combate essa ideia da questão religiosa de que a mulher deve subir a eternidade justa. O texto me perpassa muito. Que embora seja séculos atrás, ainda traz muito essa questão da questão da mulher branca e da mulher negra, mulher branca ter acesso a coisas básicas, tipo, ajudar a subir numa carruagem. Hoje em dia, né, sei lá, ainda tem essa questão, né, da solidão da mulher negra, onde preterivelmente não há a mulher negra. A mulher negra é símbolo de sexualização e cuidado, mas não é a favorita na questão do casamento. Né? Exato. Então a gente já vê quem é o sex symbol. A Gisele Bündchen é um sex symbol. Mas você não pega uma mulher negra, uma mulher gorda como um sex symbol nacional. Entende? Então a gente já tem como analisar esse tipo de marginalização da mulher negra. É interessante também, né, analisarmos que é importante identificar os tipos de violência. Importante ver na prática como ela se dá. Mas, sobretudo, eu acho importante trazer ferramentas e métodos, arcabouços teóricos para que possamos combater esse tipo de violência. É algo estrutural, estruturante, que realmente é um trabalho árduo e longo, obviamente, mas que, a passos de formiguinha, está sendo quebrado, de certa forma, né? Quando a gente pensa na questão da educação formal. A educação formal, sobretudo no ensino básico, é um local de construção de conhecimento, de saber. E você pensar essa educação formal de uma forma crítica e, sobretudo, que abranja outros tipos de cultura para além da hegemônica, né, a branca, cristã, e, enfim, europeia, é uma forma de combater esse tipo de coisa. Porque você começa a desmistificar essa construção na qual a sociedade se pauta, né? O lugar do negro é qual? Eu vou desafiar vocês aqui. Eu vi no Instituto de Ela 10 um artigo que eu achei muito, muito impactante. E aí eu vou fazer para as minhas colegas aqui da bancada um desafio, não é bem desafio, né? Meio que um teste. Só para vocês analisarem essa questão da construção. E quem quiser fazer em casa também pode fazer. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Pronto. Agora eu quero que vocês imaginem estarem em uma rua à noite, com tudo apagado e tudo muito deserto. E aqueles tipo condomínios de casa onde não tem realmente nada. Sabe? Só tá a rua deserta. E vocês estão com a chave do carro de vocês, eu creio, amém. Vocês estão se dirigindo ao seu carro e ele tá a uns 100 metros. E você tem que passar por esse caminho todo escuro, todo desligado. E aí, atrás de vocês, tem um homem vestindo uma quena, calçando uma quena, um shortinho tactel, um colarzinho de prata, um boné da Nike e vindo correndo em sua direção. Agora eu quero que vocês abram os olhos. Qual é a cor dele? Negro. Sejam honestos. Negro. Em nenhum momento eu falei qual era a cor dele. Sim. Mas o imaginário de vocês colocaram qual cor? Negro. Negra. Por quê? Comemos. Se qualquer cor nessa situação aí, a gente já tá correndo. Mas sem zoeira. É uma construção social. É uma construção social, exatamente. E é uma coisa que eu acho que desconstrução diária. Tipo, quando você tá num ônibus, que tem um cara sozinho. Tipo, tem vezes que eu me forço, tipo assim,
Eu falo assim, por que você não vai sentar nesse lugar? Sendo que, por exemplo, tá a pessoa no lado de fora e você vai ficar presa, entre aspas, ali. Eu já me sinto de qualquer jeito, né? Quando é homem, seja branco, seja preto. Mas se aquele cara, por exemplo, tá no cantinho do ônibus e aí você vai sentar, por que você não vai sentar? De você tá se policiando até pensamentos diferentes desse, né? É realmente essa questão da desconstrução. Não é só da gente estar conversando com outras pessoas, a gente tá, obviamente mas que também seja um trabalho muito interno nosso, de mudar, de fazer diferente na nossa cabeça, né? Porque como é que vai mudar? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de passo formiguinha. a passo, dia a dia. E que o resultado é a longo prazo. É realmente a questão educacional. É isso, e que começa justamente na educação básica. Nós hoje temos a Lei 10.639, e ela, em tese, assegura que no ensino fundamental e médio seja estudado e trabalhado a história da cultura afro-brasileira, justamente para começar a desmistificar, não trazer sempre aquele discurso de que muitas pessoas têm orgulho de falar, eu sou holandês, eu sou italiano, porque né, remete à questão da Europa. Mas quando fala eu sou afrodescendente, vem aquela coisa, né, que sempre relega a ideia da escravidão como se os negros não tivessem um passado para além da escravidão. Tanto que quando a gente vai pensar em África, hoje em dia, se você perguntar a alunos o que é África, eles só vão falar que primeiro é um país. Juro a vocês, a geografia assim chora, se treme todinha. É um continente, e sempre quando vamos falar do que te lembra em África, isso eu trabalhei na sala de aula com a galera. Vem cá, quando eu falo em África, o que vocês pensam? Os alunos começaram a falar que pensam em fome, pensam em miséria, então pensa aí, que todas as vezes que você... Aquela poeira, quando o carro passa, mas assim... É aquela coisa, voltando pro tema próprio seu mesmo, que você falou da questão como isso é reforçado pela mídia. Sim. Pelos conteúdos audiovisuais. Tem um filme que a professora passou dessa disciplina que eu falei pra você, é que não tava gravando na hora, mas na época que fazia letras, saudades. Eu tive uma disciplina chamada Literatura e Cultura Afro-Brasileira. E aí a professora passou um vídeo que era, meu Deus do céu, enfim, esse filme era bizarro, galera, era bizarro. Era de uma mulher branca que ela ia para, acho que era África, deve ter sido, né? Enfim, eu não vou lembrar o nome do filme, mas ela se apaixonava por esse cara e não queria mais sair de lá. E também contava a história, a cultura desse povo. Só que assim... problemáticos. Um pouco, assim. E é bem aquela questão, assim, da galera suada, suja, sabe? Essa imagem... Reforça esse demarcador. Então, assim, eu, assim, julgo, mas entender o que a gente consome, né? Que traz essa imagem. Porque é uma coisa que hoje a gente tem muito mais contato por conta da internet, então a gente consegue ver, né, de uma forma diferente. Muito embora essas questões antigas, né, trazem esse viés meio problemático. Um pouco só problemático. Eu vou lembrar o nome do filme. É horrível. Eu vou lembrar pra vocês não assistirem. Muito obrigada. Ou assistirem até um ponto... se for pra falar mal, assista. Acho importante também falar mal. Maçai Branca, lembrei. Maçai Branca. Uma bela suíça viaja para o Quênia e se apaixona por Letinga, um guerreiro tribal cujo estilo já começa a problemática aí. Cujo estilo de vida se choca com o cotidiano urbano. Eles se casam e ela tenta se adaptar, mas as diferenças a fazem desistir e voltar para casa. E aparentemente foi baseado em fato. Foi uma mulher que dirigiu, alemã. Então, né? Então, eu preferi ficar quietinha nesse momento. Então, a gente não... Aqui a sororidade tá batendo certo. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas é bom pra gente entender que, embora seja mulher, a gente tem que botar aí o recorte de raça também, né? Pra gente... Né? Enfim, questões. Tem um livro, viu, galera? Quem se interessar... Sim, à vontade aí, galera. E também, falando na questão do audiovisual, né? Fazendo esse parênteses, já que você tocou no assunto... Aí destaca a importância de trazer pessoas negras não só para frente das telas, mas também para trás. Redatores, roteiristas, diretores negros. Aqui na Bahia, inclusive, é um berço do cinema. Cachoeira, nossa, tem várias superproduções. Por exemplo, Café com Canela. Enfim, tem uma série de filmes que eu posso até deixar a sugestão. Tem, por exemplo, uma diretora baiana que ela foi reconhecida até no Festival de Cannes. Chiquérrima, que é a Ana Carmo. Ela, inclusive, abriu o seu próprio, junto com diretores aqui baianos, sua própria produtora baiana, e tá produzindo, inclusive, filmes de destaque e que destacam justamente a cultura negra. Tem também Vilma Martins, que é uma diretora e atriz também, que é maravilhosa, que traz filmes também que trazem forte a cultura africana de uma forma poética. Porque uma coisa que também me incomoda, é importante sim nós trazermos a questão da violência cotidiana, porque se a gente não expor, como é que a gente vai combater? Sim.
Mas uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa bem particular minha, é que não dar oportunidade a pessoas negras a trazerem outras narrativas para além de dores. Uhum. A Maya Angelou, ela traz essa questão dela querer falar também de amores e trazer outras narrativas. E eu acho importante também. Não retiro nunca a importância de trazer essa questão da violência. Tanto que estamos aqui justamente tratando sobre isso. Sim. Mas também dá a oportunidade de pessoas negras também falarem de amores. De ver que eles também têm oportunidade. Uhum. A única narrativa que é preservada, que é reserva dela, não é só de dores. Então, é muito legal ver esse movimento agora trazendo outros tipos de coisa, sabe? Trazendo poesia, romance, e que é fundamental também para que as futuras gerações possam ver que eles podem falar outras coisas. E não se sentirem culpados por não estar só trabalhando na militância, o que é fundamental, volto a reforçar. Mas tem outras formas também. Pois muito bem, galera. Mas ainda falando sobre a importância do audiovisual, sobretudo no combate à violência simbólica contra mulheres negras, eu gostaria de chamar uma pessoa que é muito importante para mim, é muito especial, uma presença ilustre no nosso projeto, que ela é formada em História pela Católica, ela tem seu mestrado em História Social do Brasil na UFBA, como também tem seu doutorado de Meios e Processos Audiovisuais pela USP, inclusive está no meio de um pós-doc e tirou esse tempinho aqui para colaborar com o nosso projeto. Gostaria de agradecer imensamente. Para além disso tudo, ela ainda é escritora. Ela escreveu 2 livros chamados Cinema é Mais Que um Filme, uma história das jornadas de cinema na Bahia, 1972 e 1978, como também Cinemas, Circuitos Culturais e Espaços Formativos, Novas Sociabilidades e Ambientações na Bahia, em 1968 e 1978, que inclusive já tem o meu, está autografadíssimo. Para além de tudo, ela ainda é curadora em festivais e mostras de audiovisuais. Eita. Para além disso tudo, ainda é dona de um dos melhores guarda-roupas de Salvador e adjacências. Assim, eu poderia passar a tarde toda aqui ainda falando sobre todas as especialidades dela, tudo que ela participou, tudo que ela fez, mas, sem mais delongas, eu gostaria de chamá-la, dona professora Isabel Melo, para falar um pouco mais sobre isso, da importância do audiovisual no combate à violência e no cenário baiano. Como anda o audiovisual? Tem representações de mulheres negras? Tem mulheres negras atrás das câmeras? Como anda? Quando você me pergunta, né, qual é a importância do audiovisual no combate à violência simbólica contra as mulheres negras, acho que tem... Enfim, eu não sei se eu vou conseguir responder separado em relação ao cenário baiano, né? Porque, na verdade, assim, o audiovisual ele vai funcionar em algumas frentes nesse sentido, né? Assim, e aí não tem exatamente uma ordem, porque as coisas vão operando em conjunto, mas assim, primeiro tem um espaço que é o mais visível, né? Que é o que está, digamos assim, na tela, seja do cinema, seja do streaming, seja, enfim, né, na televisão normalmente, que não deixa de ser uma espécie de combate ao apagamento, né, ao silenciamento, quando a gente consegue ver, né, assistir, perceber que existem mulheres nessas imagens, né, mulheres de forma geral, mulheres negras de forma muito particular nessas imagens. Ao mesmo tempo, é preciso também ter cuidado em como essas imagens são pensadas, são criadas, são formuladas e são veiculadas, porque se são imagens que reiteram o lugar de estereótipo, que reiteram lugares de violência, elas podem ser reiterativas dessa violência simbólica. A gente já conversou sobre isso em outros momentos. Quando os estereótipos sobre servidão, sobre vitimização de violência, sobre, né, esse imaginário colonial, né, e nefasto que vai perdurar em relação às mulheres negras, ele reaparece, né, é reatualizado
como tanto dizem, né, em vários sentidos, Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, pode ser um grande problema. Mas, considerando, né, a existência de mulheres negras trabalhando no campo, né, do audiovisual, então essas imagens elas tendem a se transformar, porque quando a gente tem produtoras, roteiristas, diretoras, mulheres que trabalham na parte, né, da direção de som, enfim, tudo isso, quando a gente tem cargos como esses, entre outros, né, ocupados por mulheres negras nesses espaços criativos, né, que relacionados ao audiovisual, essas imagens também tendem a se transformar, né, porque aí a gente tem pessoas que vão pensar em outras formas, né, que vão inventar outros sentidos de existência dessas mulheres, ou que vão falar, né, seja na ficção, seja, né, no aspecto documental, de elementos que são presentes também na vida das mulheres negras e que não são só de dor e violência, que são coisas bonitas também, né? Mulheres negras também são pessoas, e dizer isso parece um pleonasmo, mas no seguinte sentido de que existe beleza também na vida dessas mulheres, que também existe alegria na vida dessas mulheres, que existe amor na vida dessas mulheres, que existe amizade, família, trabalho, realizações. E essas coisas são importantes também de serem vistas porque elas criam em quem assiste, sejam outras mulheres mais velhas, mais jovens, crianças, meninas negras, adolescentes negras, criam espaço de desejar o novo, né? De desejar, de elaborar outras visões de mundo, outros desejos. Então é importantíssimo, né, o audiovisual nesse sentido, nesse encaminhamento de novos desejos, de novos olhares que não sejam reiterativos do violento, né? Da violência. E aí, assim, no cenário baiano a gente tem bastante, né, comparativamente a outros períodos anteriores, a gente tem bastante, ou talvez eu diga bastante porque eu tenho convivido com essas mulheres, assim, vendo essas mulheres fazerem coisas incríveis, mulheres que são diretoras, que são produtoras, que têm os seus próprios filmes, as suas próprias séries, as suas próprias empresas, né, que tem se articulado, né, no campo de uma forma muito bonita, mulheres em cargos de gestão, pensando, né, também as dimensões do cinema. Enfim, eu vou falar algumas aqui, vou esquecer outras, então já peço desculpa por isso, né, não é um inventário total, é o que, enfim, tá, quem for passando aqui pela minha memória agora eu vou falar. Tamires Vieira, Larissa Fulana de Tal, Daiane Silva, Clarissa Ribeiro, Iris de Oliveira, Marise Urbano, Urânia Muzanzu, Renata Dias, Daniela Fernandes, Inajara Dias. Enfim, são pessoas que estão no campo há muitos anos, há alguns anos, e que Glenda Nicásio, enfim, e que estão aí há um tempo já, né, algumas escrevendo, outras produzindo, outras dirigindo, outras formulando políticas, outras, enfim, trabalhando com o cineclubismo. São muitas frentes de trabalho dentro desse espaço audiovisual onde essas mulheres estão. Então, assim, tem muitas outras, assim, não lembro de todas agora, mas acho que falar dessas já é bastante representativo de um campo que está em expansão e que precisa, né, de mais gente, de mais incentivo, porque trabalho tem, né, e é preciso que essas outras imagens emerjam. Mas, fechando esse parênteses da importância, né, e voltando um pouquinho para a questão da educação, a principal forma de combate a essa questão da violência simbólica, sobretudo para mulheres, a violência de gênero contra a mulher, é interessante, né, a gente trazer justamente isso. Como nós podemos usar a lei, por exemplo, a 10.639, a favor
dessa construção desse imaginário que foge do imaginário que já é pré-estabelecido, né? Como eu estava falando da minha experiência em sala de aula, quando a gente fala de África, os alunos sempre remetem a fome, seca. E aí quando você fala... E quando eu falo em Egito, o que é que vocês pensam? E eles falam, né? Faraó, ouro, riqueza. Cleópatra. E aí eu pego quando eu falo, gente, vocês sabem que o Egito fica em África, né? Aí vem aquele chá revelação de que, primeiro, não é um país, é um continente. E segundo, que existe sim riquezas em África. E aí, o que eu acho legal é que o audiovisual também tá servindo como arcabouço. Tá que é interessante a gente pegar leve no sentido de vamos ver aí como vai ser tratado, mas, por exemplo, quando a gente pensa em adolescentes e crianças, em trabalhar a África, vem logo Wakanda, né? Que eles adoram Pantera Negra e que traz toda uma narrativa na qual os negros não eram subalternizados, mas sim reis e rainhas. Eu acho importante trazer esse imaginário? Sim, mas assim, a gente tem que pensar também de uma forma crítica. Atlântico Negro, de Paul Gilroy, ele traz essa... Paul Gilroy é um estadunidense que ele vai tratar sobre as diásporas mundiais. E ele traz a importância também da gente ter um senso crítico, de entender que não precisa fantasiar a África. A gente pode trazer o que é África mesmo, e que Pantera Negra traz um pouquinho, né, da fantasia e não tomar aquilo ali como verdade. Mas, cara, para uma criança que foi acostumada há não sei quantos anos a ver a imagem dele só como escravizado, sabe? Eu acho fundamental trazer também uma outra perspectiva. Sim. Olhando na perspectiva musical, tem a Beyoncé com Brown Skin Girl, e ela começa a trabalhar, né? Homens e mulheres negras como reis e rainhas. São questões que são muito interessantes se você analisar nesses recortes raciais, mesmo sendo mulher, recorte racial e não, analisar até onde vai a fantasia, a realidade, pra gente não terminar fantasiando o continente, mas também não terminar marginalizando ele. Entendendo que ele tem suas riquezas, tem também suas problemáticas como qualquer sociedade, e entender a grande influência que tem no nosso cotidiano. E, a partir daí, construir uma nova narrativa. E, justamente, a educação tem esse papel. Trazer, de uma forma crítica, essa visão, para que os meninos aprendam a não se odiar. Como eu já falei, né, o filme Lápis de Cor, mostra o menino falando claramente que ele se odeia, gente. Ó, quão problemático isso é. Eu costumo falar que existe Ana Júlia antes desse curta e Ana Júlia depois. E quando você para pra analisar e ver a intensidade do alto ódio que ele tem, dele se bater, gente, é uma coisa assim... A expressão dele muda. Sim, pra mim foi perturbador. Ver como aquilo ali terminava impactando e como isso termina mexendo com você. Então, desde criança, já ir trazendo, desmistificando, mostrando que você é mais do que a grande mídia. É sim um demarcador, e é importante sim ter essas desconstruções, trazer de outra forma outras narrativas. Esse é o papel do professor, justamente desconstruir e mudar e moldar essa mentalidade. Pensando na violência simbólica de gênero contra a mulher, a principal arma realmente de desconstrução dessa mentalidade ou do lugar da mulher, sobretudo mulher negra, na qual gera as vias de fato, que é realmente o feminicídio, a principal arma ainda é a educação, sabe? É desenvolver realmente métodos, inclusive vou deixar disponível aqui alguns planos de aula, algumas competências referentes que você pode inserir esse assunto, né, em sala de aula, tanto no ensino fundamental ou no ensino médio. Você que é professor, porque assim, uma coisa que me incomoda muito é quando falam, a educação muda. Sim, mas como, sabe? Eu sou professora de primeira viagem agora, eu sou estudante de história, então já tive experiência com sala de aula, mas como trazer isso? Enfim, eu tive algumas experiências felizes, inclusive eu estava falando sobre construção da sociedade brasileira, e aí eu fiz uma pirâmide social, né, falando que o lugar do homem branco, o lugar da mulher branca, e fui fazendo essa pirâmide, né, que é cruel, e eu achei interessante que eu nem precisei trazer isso para a realidade atual. Os alunos, por si só, começaram a fazer, eu acho até engraçado que até hoje é assim, né, e eles começaram a trazer essa questão. Às vezes você nem precisa incutir, porque com a difusão da informação pelas redes sociais, pelas mídias sociais, eles mesmos criam esse olhar crítico. Óbvio que cabe ao professor moldar, porque ao mesmo tempo que a internet traz muita informação, a internet também traz muita desinformação.
segundo a perspectiva de alguns, até um pires, gente. Então, assim, é importante combater esse tipo de coisa e moldar de uma forma correta esse conhecimento para que eles não terminem mais uma geração difundindo esse tipo de violência. E alienados, né? Exato, Uhum. não trazer essa alienação, não propagar o que por anos a gente tem tentado combater. Então, eu posso disponibilizar alguns planos de aulas para aqueles professores de primeira viagem que querem, se quiserem adaptar e desenvolver um curso para jovens e adultos também. Toda a bibliografia que foi citada aqui também vai ficar bonitinho no Rio. Para justamente quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos. Óbvio que isso aqui foi muito introdutório, que foi mesmo trazer um bate-papo interativo, justamente para a gente conseguir trazer nossas experiências e mostrar que é uma realidade na qual muitas vezes a gente está até alheio, a gente não consegue perceber por essa questão da normatização, não, da normalização desse tipo de violência. Mas enfim, E também trazer, tipo, o assunto de uma forma mais descontraída, né? Por mais que seja um assunto pesado, mas que a gente consiga trazer de uma forma mais palatável, né? Porque são assuntos que são sérios, são importantes, necessários, mas acabam caindo muito nessa questão da academização, né? Que academics. Que a Lélia fala muito, inclusive. Sim. E a Bel Hooks também, tá Sim. ligado? Eu gosto de falar milite, mas milite com um aporte teórico. Por Então, favor, gente. Pois é. Militância de Instagram. De Instagram não pelo rola. amor de Deus. Então é isso, a gente vai deixar tudo aqui disponível. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, foi incrível. E é isso. Eu quero agradecer a oportunidade. Brincadeiras à parte. Eu quero agradecer a oportunidade da professora Tânia, porque é um grupo Maravilhosa. Um grupo que foi construindo, né? Aos pouquinhos, Julie. E a partir da galera de administração, eu sou de história, ela me deu essa oportunidade. Eu quero agradecer os meus colegas que me deram todo o apoio e incentivo para estar aqui. Enfim, eu quero agradecer também a todos que estão escutando e agradecer os professores do curso também, da UFPA, de Lideranças para a Democracia. Foi uma Sim. experiência incrível. Verdade, a E gente não falou, mas Agradeço. esse podcast é parte do trabalho final do curso de Formação de Lideranças para a Democracia, que também foi a convite da professora Tânia. E é isso. Um ponto que você falou quando você agradeceu, Tânia, que eu queria falar mesmo, que eu acho que eu nunca falei isso pra ela, mas agradecer por ela trazer esse lado humano pra administração, tá? Que é muito importante pra gente, futuros gestores ou não, né? Não sei. Mas é importante a gente ter essa visão. É importante a gente se munir, né, com essas coisas e perpassar o conhecimento, né? Enfim, acho que aqui já deu pra gente trazer e ajudar alguém, pelo menos uma pessoa que seja, eu acho que a gente consegue. A todos, em especial também as professoras Nádia, Renata, que junto com a nossa querida professora Tânia trouxeram Professora esse curso Jamile para também. nós. Professora Jamile, bem lembrado, Júlia. Verdade. Obrigada. A todos os colegas Sim. que dividiram esse conhecimento, as meninas aqui que foram mais próximas, uma não soltou a mão da outra, aos colegas do curso também, porque cada um trouxe a sua contribuição. Sim. E que beijo, Bonfim! Alô, Bonfim. Encerramos com hashtag Fogo na bomba. 69 Fogo na Bomba.